nós estamos hoje debatendo o voluntariado e já estamos no terceiro bloco, né? Então, um pouco o resumo da coisa, a gente percebe realmente que o voluntariado é algo que precisa ser experimentado e, geralmente, uma vez que ele é experimentado, vem a experiência, ele muda, né, a mentalidade, ele derruba várias barreiras, dentre elas a barreira do medo, embora que a dificuldade maior tenha sido o tempo, a questão do tempo, que realmente é um desafio hoje. A gente sabe que a vida é muito corrida, mas quando a gente para um pouquinho para examinar, eu, por exemplo, eu fui meio dedo duro, e aí a gente tem tempo para assistir televisão, às vezes, né? E não tem tempo para tirar 1 hora do mês ou 1 hora da semana, 1 hora e meia, 2 horas, para dedicar realmente na igreja ou numa creche ou num lar de idosos. São tantos os lugares, na própria escola que os seus filhos estudam. Ah, mas não é da igreja. Sim, mas é um lugar, há necessidade, vá lá, você pode ser luz e sal lá. Entendeu? Eu fico pensando porque a nossa sociedade, por isso que eu estranhei do Brasil ser visto como 10º lugar, porque eu não vejo a cultura do voluntariado muito na cultura brasileira, na nossa cultura. Eu acho o brasileiro um mega solidário, sabe aquela pessoa amiga, dada, mas nós não somos muito bons de sistematizar. Perfeito. Sabe? E quando eu digo nós, eu me incluo porque eu sou brasileira. E quer dizer, enfim, para mim é uma autocrítica, mas ela que seja construtiva para a gente. Da gente ter essa visão de ficar reclamando, a escola é ruim, isso é ruim. Você está indo lá, você está ajudando, você está se voluntariando, você está se comparecendo para, às vezes, uma presença, um olhar seu, uma cobrança. A presença de alguém faz todo mundo se alinhar. Está todo meio de qualquer, ninguém está olhando mesmo, ninguém está dando bola. Mas a gente vai lá, se faz para ele, opa, já tem alguém aqui, as coisas já... É assim, a vida é assim. Então, a gente tem que comparecer. Vimos também a questão de vencer o medo. Num livro que nós lemos, eu recomendo a leitura do livro A Revolução do Voluntariado, escrito pelo Bill Hybels, que é pastor de uma mega igreja, podemos dizer, americana, Willow Creek. Eu achei interessante algo que ele falou no livro dele. Foi feito, na verdade, ele conta muitas histórias, e vocês vão contar algumas agora, né? Já aqui, inclusive, o Rogério tem uma para contar que ele estava contando aqui no intervalo. Mas ele falou algo que eu achei muito interessante e foi algo que ele viu numa pesquisa, foi feita nacionalmente. E ele completamente endossou com a experiência que ele tem. Que foi feita a pergunta para as pessoas, por quê? E eu vou fazer essa pergunta para vocês agora. Depois eu vou dizer a resposta dele. Por que você se tornou um voluntário? Eu me tornei porque Deus moveu meu coração, eu senti esse impulso de gratidão e eu tinha que fazer alguma coisa e me entregar completamente para isso. Parei de olhar tanto para as minhas coisinhas, para os meus planos, para os meus dias. Deixou o egoísmo de lado. Meus egoísmos de lado, essa que é a verdade. E me descobri muito mais feliz e muito mais completo quando eu estava servindo e amando e me dando ao outro. Tá certo. E aí, William, por que você se tornou um voluntário? Pelo mover que Deus fez no meu coração, eu precisava compartilhar isso com as outras pessoas, a mesma transformação. Então foi num momento assim de renovação espiritual, você abriu o olho e falou, epa, eu tenho que mudar. A mesma transformação que Ele fez na minha vida, eu quero que as outras pessoas sejam transformadas da mesma forma. Entendi. Eu não posso guardar isso apenas comigo. Rogério, por que você se tornou uma questão de voluntário? chamado, eu entendi que Deus colocou isso no meu coração, de doação daquilo que você tem, daquilo que você construiu, daquilo de quem você é para outra pessoa, né? Demonstrando assim o amor de Deus e essa gratidão, esse preparo, aquilo que Deus colocou no seu coração, extravasar para a vida de outra pessoa. Que coisa interessante. Eu fiquei muito surpresa quando eu li a resposta, a principal resposta que veio à pesquisa, por que você ou por que você se tornou um voluntariado. Sabe qual foi? Eu fiquei assim, eu fiquei parada. Eu parei, voltei, li o parágrafo de novo, li de novo, falei, não pode ser. Sabe qual é a resposta mais comum? Porque vocês realmente estão na igreja e tal. Por que as pessoas são voluntárias ou por que estão praticando voluntariedade naquele momento? Porque alguém me pediu. Gente, sabe o que isso me impactou muito? Porque nós, como os líderes, estamos falhando. Nós não estamos pedindo, nós não estamos mobilizando. Nós estamos apenas querendo que as pessoas despertem. Pois, querido,
eu estou aqui hoje, o Cabeça para Cima está aqui hoje, e eu me faço acompanhar do Cláudio, do William e do Rogério, de toda a equipe do nosso programa, pedindo para você, se torne um voluntário. Sabe que eu vi nessa Alguém me pesquisa de pediu. ano passado, de 2014, falando que 30% das pessoas que nunca foram voluntários foi porque não foram convidadas. Ninguém convidou, ninguém pediu. Eles também, a soma a pesquisa do Bill Não, Hybels, exatamente. Você está dos entendendo? brasileiros também. Eu falei, meu Deus, espera lá. Então, nós estamos vendo um monte de necessidade, tem um monte de gente que quer fazer alguma coisa e nós precisamos encontrar uma forma de juntar esses grupos. Quem quer, mas tem um certo temor, um medo, eu não tenho qualificação, eu não sei se eu vou conseguir, né? Eu não sei falar, eu não sei pregar, não é nada disso. Enquanto que aqui tem tanta gente com tanta necessidade e a gente precisa. E sabe de uma coisa que foi uma outra, duas coisas assim que me impactam, se bem que essa segunda não me veio com, essa me surpreendeu. Eu falei, pô, então se a gente está com os voluntariados como líderes, nós estamos então falhando, porque nós temos que despertar as pessoas. Olha, essas são as necessidades. E se a gente quer estimular, portanto, o voluntariado, onde nós estamos, em termos de comunidade, em termos de igreja, nós temos que saber, primeiramente, elencar quais são as necessidades e fazê-las conhecidas. A igreja, a comunidade. Pessoal, nós temos caminhado, nós temos visitado famílias e nós temos visto lugares onde, por exemplo, há um determinado grupo, um bairro, a proximidade de um templo ou de uma congregação, como a gente chama, em que há muitas crianças que estão sozinhas à tarde em casa porque a mãe está trabalhando e as crianças estudam de manhã, à tarde estão livres. Será que nós poderíamos ter um grupo de voluntários que pelo menos 3 vezes na semana ou 2 vezes na semana viessem à igreja e a gente pudesse ter uma tarde de atividade para essas crianças? Por exemplo, um momento de ajudar com a tarefa, um momento de descanso, um momento de ler um livro, um momento de simplesmente deixá-las brincar. Quer dizer, eu só tenho uma coisa que falo, vem assim, na minha cabeça, mas você detectar uma necessidade. E o que foi a segunda que eu achei tremendo? Daí eu quero saber a experiência de cada um de vocês. Muitas vezes pessoas também não queriam ser voluntárias porque elas não estavam bem nas suas próprias vidas. Elas atravessavam um momento difícil. Fala assim, meu Deus, como é que eu vou ajudar alguém do jeito que eu estou? Mas alguém pediu, surgiu uma oportunidade, houve uma demanda. E aquela pessoa, com toda a limitação que ela sentia que tinha naquele momento, foi. E qual não foi a surpresa dela? Que aquela ação foi a cura, foi o resgate dela. Então, às vezes, uma pessoa devastada por uma separação, por um divórcio, por uma perda, por a morte de alguém, eu não tenho condição. E, no entanto, quando ela estendeu a mão, a restauração do bem-estar emocional, espiritual, até físico dela, veio através daquele contato de voluntariado. Então, a gente, às vezes, quer esperar, na vida nunca vai estar tudo certo. O que se descobriu? Que a gente vai achando que a gente vai abençoar alguém. Eu vou ajudar aquelas pessoas, mas quem mais é ajudado e abençoado somos nós. É isso mesmo? Isso é 100%. Acho que todos os voluntários que eu já servi, que eu escutei, falaram isso. E essa coisa do chamar a pessoa para envolver, a gente fez um convite bem maluco para muita gente, seria, mas especial. Convidamos alguns médicos para irem para o Oriente Médio, agora em janeiro, para trabalhar num campo de refugiados. Realmente. E eu fui com eles. Eu falei, vamos lá, porque eu vou. E vai ser muito bom, vai ser muito legal. Você pode dizer qual é o país ou não? Não, tudo não bem. posso. Não pode, Mas a gente ficou ali a uns 40 quilômetros do Estado Islâmico. Meu Deus. Ficamos ali pertinho trabalhando, uma situação relativamente segura, e chamamos esses médicos. Uma médica já tinha ido a outros projetos com a gente, 2 nunca tinham ido. E foi curioso ver assim, mas poxa, e como é que é isso? Como é que é a questão da segurança? Olha, é perigoso. Não é como ir para o Chile. A gente está indo para o Oriente Médio, perto de guerra. Quer saber? Eu estou dentro. Eu quero participar disso. Porque existe uma necessidade, eu tenho algum medo, mais ou menos, mas eu vou meter a cara e vou fazer isso. E o que você falou, quando eles estavam lá, já enquanto estavam lá, antes de terminar o trabalho, eles diziam, essas foram as melhores férias da minha vida. Eu não imaginava que seria tão bom eu vir aqui e atender 100 pessoas num dia com necessidades tremendas. Seu coração fica doído de tanto ouvir histórias difíceis. E se cria que aquelas pessoas são monstros, na verdade são nossos irmãos, são iguais a nós. Exatamente.
carentes e precisam desse amor, precisam receber alguém que chega lá e cuida das feridas deles e dizer que tem um amor que transforma também a vida deles, que há esperança para eles nessa situação toda e modifica a cabeça da pessoa. Eles voltam, o voluntário volta para a sua realidade, seja no outro país ou seja no outro lado da rua, né? E fala, poxa, como é que eu não fiz isso antes? Eu tinha que fazer, né? E eu vou fechar essa minha matraca de reclamar, como é que é isso? Eu acho que para a gente, então, que esteve na liderança de voluntários, é muito perceptível essa mudança durante o período de trabalho. Porque o voluntário chega em um ânimo muito grande, com uma expectativa, e durante o período de trabalho, ele começa a parar e refletir, ele começa a compartilhar, olha, eu achei que eu vinha abençoar as vidas aqui, e eu estou sendo muito mais abençoado do que eu imaginava. E essas pessoas se tornam agentes de transformação e de motivação aonde estão. Porque a gente vê voluntários que são fixos, começam o trabalho e em todas as operações evangelísticas eles estão conosco. Você pode procurar e ele está lá. E ele mobiliza a sua igreja, ele mobiliza as pessoas que estão ao seu redor, não só da sua proximidade, mas hoje com a questão da internet, mobiliza pessoas da sua rede de relacionamentos. Tem umas ferramentas hoje top, né? A trabalharem e a se dedicarem ao voluntariado também. Entendi. Uma experiência interessante, a gente também fez uma maluquice em 96, a gente divulgou uma campanha evangelística com adolescentes e crianças e que a gente ia passar 4 dias no Morro do Borel para ajudar na construção da creche. E no formulário a gente avisou os pais que tinham que dar autorização direitinho, que a gente ia acompanhar as crianças. Novamente, né? uma situação que envolvia risco. De segurança, assim, o máximo que a gente podia oferecer. E foi muito interessante, porque esses adolescentes, essas crianças perceberam o seguinte, o próximo é uma pessoa. Tem carne, tem osso, sente como eu, pensa como eu, às vezes tem a mesma opinião que eu tenho. Né, Cláudio? Exatamente, foi uma experiência muito jóia. O pessoal carregando telha, pintando parede, tirando entulho. Né? Uma imagem emblemática que ficou na minha mente foi um rapaz, ele não sabia o que era uma enxada. Ele tinha 16 anos na época, ou perto disso, e ele não sabia o que era enxada, nunca tinha visto uma enxada na vida. Então, a enxada serve para isso. Né? E ele cavou o buraco para passar a saída de esgoto da creche. E foi uma coisa muito... E era um trabalho de construção, mas de cunho evangelístico, porque o fim, enfim, o alvo para aquilo tudo era justamente poder levar Cristo à vida. A gente tem que intervalar o programa voou, mas eu quero só voltar rapidinho, tendo uma opinião para vocês. A gente sabe que, às vezes, algo pode acontecer num trabalho de voluntariado que dá errado. E, geralmente, isso tem a ver com relacionamentos. A pessoa se desentende com alguém também que está lá. E ela finda, então, criando uma associação negativa. E isso precisa ser transposto, obviamente. Então, eu sei também, não é tudo flores, não, tem dificuldades. Então, como lidar? De repente, a gente fecha o programa conseguindo ainda responder essa questão um pouco complexa, mas que eu creio que seja importante. A gente volta já já. Eu quero